Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdala, de onde era e vinha Maria Madalena. Aproximando-se em Magdala, os fariseus e os saduceus, tentando a Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mostra-nos um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu: olhem, chegada a tarde, vocês dizem, haverá um bom tempo amanhã, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, vós sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais das eras e sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede-me um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado do mar da Galileia, esqueceram de levar pão durante a travessia. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Esse pessoal que vive andando atrás da gente, eles vão colocando um fermento em tudo que fazem. Tudo fica inchado e tudo pode borolar, se vocês não atentarem no que eles infiltram no coração. Os discípulos, porém, ouvindo isso, não entenderam nada e começaram a discutir entre si, dizendo: será porque nós não trouxemos pão que ele está falando isso com a gente? Jesus, sabendo o que eles estavam falando entre si, disse: por que vocês ficam discutindo entre vocês mesmos, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos sobraram? Nem lembram-se também dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos sobraram? Como não compreendeis que não falei a respeito de pães, que eu estou falando de maneira metafórica? E sim, o que eu disse foi: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, da infiltração deles na alma de vocês. Então, eles entenderam que Jesus não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Claro que não. Mas sim do ensino, da doutrina corrompida, da religião, dos fariseus, dos saduceus, dos legalistas, como os fariseus, ou dos religiosos sem fé, sem transcendência, como os saduceus. Saíram dali e prosseguiram, andando cada vez mais para o norte, para as bandas de Cesareia de Filipe, construída pelo Herodes Filipe, um dos tetrarcas, lá no norte do país, no sopé do Monte Hermon. Então, no caminho, perguntou Jesus aos seus discípulos: quem diz o povo, em geral, ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és Jeremias,
E há alguns que dizem que tu és algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem vós dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, de João, porque não foi carne, não foi sangue, não foi cérebro, nem foi dedução quem te revelou essas coisas, mas foi revelação do meu Pai que está nos céus para ti. Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, pedra, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que não és tu, é a pedra da palavra, a pedra de esquina, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra os que eu chamar para fora para me seguirem, andando como igreja de Deus no mundo. A ti, Pedro, e a todos quantos têm essa fé, darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desse tempo em diante, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que lá sofresse muitas coisas dos anciãos, dos judeus, dos principais sacerdotes, dos escribas, que era necessário que ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Pedro, ouvindo isto, chamou-o à parte, todavia, e começou a reprová-lo, dizendo, que isto? Tem compaixão de ti mesmo. Por que tu estás te oferecendo para a morte? Isso de modo algum te acontecerá, nós não deixaremos. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra, mas pedra de tropeço, porque tu não cogitas das coisas de Deus, sim das coisas dos homens. Arreda, Satanás. Então disse Jesus a todos os seus discípulos, prestem atenção, se alguém quer vir comigo, andar comigo, me seguir, ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida do ponto de vista do mundo e o fizer por amor ao Evangelho, esse achará. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, eu vos digo que alguns que aqui se encontram comigo, de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, 6 dias depois disto, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, de modo que alguns dentre eles foram esses que ele levou e que viram uma manifestação do reino, essa avant-première do reino de Deus, quando Cristo foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz,
E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra será para Moisés e uma outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vinda da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi, só a ele. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando-se, olharam em volta e a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E ele se referia a João Batista, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falara a respeito de João Batista. Essa foi a leitura de hoje do Evangelho de Carreirinha. Então, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino completamente curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a este monte aqui: Passa daqui para acolá, e ele passará, se removerá, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expele, senão por meio de jejum e oração. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente, deprimiram-se, mas não processaram o que tinham ouvido. Saíram dali e chegaram a Cafarnaum. Dirigiram-se a Pedro, que era uma pessoa muito conhecida na localidade desde sempre. Dirigiram-se a Pedro os cobradores de impostos, o imposto do templo, o imposto cobrado a todo judeu para sustento do templo, as 2 dracmas. E perguntaram a Pedro: Pedro, não paga o vosso mestre aí, Jesus, o imposto das 2 dracmas lá para o templo? Pedro disse: sim.
E ao entrar em casa, Jesus se antecipou a Pedro, dizendo: escuta aqui, Pedro, o que te parece? Pensa bem. De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus próprios filhos na corte ou dos estranhos, do povo lá fora? Pedro respondeu: eles costumam cobrar do povo, né? Jesus disse logo: os filhos estão isentos, não pagam. A resposta de Pedro era óbvia: não. Jesus disse: apenas para não escandalizar esses casca-grossas. Para que não os escandalizemos, Pedro vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, com o qual tu podes pagar o imposto de 2 dracmas por mim e por ti. Vai e faze isto. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus, Senhor? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, uma criancinha, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta criança em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, sejam crianças ou sejam pessoas que de fato não compreenderam com sinceridade, quem quer, porém, que as faça tropeçar, que lhes sirva de escândalo para desanimá-las a viver, qualquer um que assim faça, que assim proceda com qualquer desses pequeninos que creem em mim, que creem na vida, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, de moenda, amarrasse-lhe ao pescoço. Melhor lhe seria que fosse afogado na profundeza do mar do que fazer isso com essa gente boa que só quer caminhar. Ai do mundo, por causa dos escândalos dos que vêm para fazer tropeçar. Porque é inevitável que venham muitos escândalos, mas ai do homem que traz o escândalo e que faz o pequenino tropeçar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, e no teu tropeço arruinar a muitos e a ti mesmo, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Vede, prestem atenção, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, sejam crianças ou sejam espíritos enganáveis, ludibriáveis, não os desprezem, porque eu vos afirmo que eles têm anjos, eles têm recíprocos dos céus, que veem incessantemente a face do meu Pai Celeste em favor deles. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, eles são a prioridade do coração do meu Pai. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, se desviar do aprisco,
não deixará ele nos montes as 99 ovelhas indo procurar a que se extraviou? Não é assim que o amor de um pastor por ovelhas faz no campo? Quanto mais é o meu amor por todos vós, eu sou o bom pastor. Se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior alegria sentirá por causa desta perdida que foi achada, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Portanto, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele sozinho, sem ninguém. Se ele te ouvir, morre ali tudo, ganhaste o teu irmão. Está resolvido tudo. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, discretas, gente do amor, gente do bem, gente que quer cobrir e não descobrir, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Volta com teu irmão, tenta de novo. Pode ser que com 2 ou 3 de boa vontade ele se deixe persuadir. Se ele não os atender no clamor que façam, na palavra de coração, a palavra rema, essa palavra espontânea do coração, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também os irmãos, ele já não pode mais fazer parte desta comunhão. Será tratado com todo amor, como se deve tratar a um gentil, a um publicano, a um pecador, conforme vocês me veem tratando. Mas ele é alguém para ser ganho, porque ele se fez extraviado por deliberação da vontade de reconciliação de todos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem harmonicamente como uma sinfonia a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. 2 ou 3, de acordo, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Se ele vier pedir perdão, arrependido, eu tenho que perdoá-lo sempre? Quantas vezes? 7 vezes? Para usar um número cabalístico? Respondeu-lhe Jesus: eu não te digo, Pedro, que tu perdoes 7 vezes, mas que tu perdoes 70 vezes 7 por dia, Pedro. Por isso, Pedro, e por isso entendam todos vocês, por essa razão, porque o reino é amor, é perdão, é reconciliação, é verdade, é luz, é graça, é sinfonia, é acordo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia $10.000. Não tendo ele, porém, com que pagar ao rei, ordenou o Senhor, o rei, que ele fosse vendido, juntamente com a sua mulher, com os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse então paga. Então, aquele servo que devia tanto, prostrando-se reverente, rogou, suplicou e disse: sê paciente comigo e tudo eu te pagarei.
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, enchendo-se de misericórdia dele, disse: não, vai embora, tu estás livre, eu te perdoo de toda a tua dívida. Está pago, está consumado, tu estás perdoado. Saindo, porém, aquele servo, aquele crente, entrou e encontrou um dos seus conservos, um indivíduo que lhe devia 100 reais, 100 reaisinhos, e agarrando, sufocava, gravateou, dizendo: paga-me o que tu me deves, paga-me o que tu me deves, não te perdoo. Então, aquele homem que lhe devia tão pouco, caindo-lhe aos pés, lhe implorava e dizia: sê paciente comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis perdoar. Antes, saindo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, como ele tinha sido perdoado de tanto e como ele não queria perdoar o outro, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o senhor daquele homem, que perdoara toda a sua dívida, e ele não fora capaz de transferir misericórdia para o outro, perdoando tão pouco, chamando-o, lhe disse: você é malvado, você é ruim, você é perverso, porque eu perdoei toda aquela dívida apenas porque você me suplicou. Será que tu não devias, do mesmo modo que eu te tratei, compadecer-te do teu irmão, do teu próximo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, eis que aquele senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Este é o Evangelho de Carreirinha, sendo lido para mim e para você. Concluindo Jesus as palavras que dissera sobre perdão, deixou a Galiléia, onde dissera aquelas coisas, e foi para o território da Judéia, para o outro lado do Jordão, hoje na direção da Jordânia. E seguiram-no muitas multidões até o outro lado do Jordão, na Jordânia de hoje, e Jesus curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus, de longe, sempre farejando e procurando, e buscavam experimentá-lo, provocá-lo, tentá-lo, perguntando, por exemplo: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Faziam isso provocando-o. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que foi escolha dos corações sem leviandade, não separe o homem por causa de capricho, por qualquer motivo. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?
Outra provocação. Respondeu-lhe Jesus: apenas por causa da dureza do vosso coração foi que Moisés vos permitiu, ele não vos mandou, ele vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, sobre Moisés, sobre tudo, afirmando o princípio e não as cláusulas da dureza de coração, digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de traições, e casar com uma outra, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem, do macho, aqui homem para eles é o macho, eles não estão falando da humanidade, a mulher não está incluída nessa condição na antiguidade. Se essa é a condição do macho relativamente à sua mulher, à sua fêmea, então não convém casar, foi o que os discípulos disseram. Porque até os discípulos disseram: se não der para dar uma variada, não dá. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos estão aptos para receber este princípio, mas apenas aqueles a quem é dado discernir, compreender e guardar no coração. Porque há eunucos de nascença, gente que nasce com essa condição, com alteração no nível da sexualidade. Nem precisam pensar no assunto porque são assexuados. Há outros a quem os homens capam, a quem os homens fizeram assexuados porque os caparam, porque extirparam sua possibilidade reprodutora. E há outros que a si mesmos, por uma questão de decisão de consciência, se fizeram eunucos, pessoas que decidiram não casar e não ter sexo, por causa de uma vocação superior, de uma entrega superior. Mas nem todos estão aptos para este conceito. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos se interpuseram, se meteram e repreendiam aqueles que traziam as crianças. Jesus, porém, disse aos discípulos: deixem os pequeninos em paz, não os atrapalhem de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, os abençoou e retirou-se dali. E eis que alguém, no caminho, aproximando-se dele, lhe perguntou, andando ao lado: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Me diz, mestre. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou a Jesus: quais? Seletivamente. Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o cumprimento e a síntese de tudo isto. Replicou-lhe o jovem que perguntava: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele, ao ouvir isso, disse: tudo isso eu tenho cumprido, observado, mestre. Que me falta ainda?
fazer de bom, para tomar posse, para herdar pelas minhas próprias mãos a vida eterna. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito na tua justiça, então vai, vende os teus bens todos, dá-o aos pobres, põe-nos no gasofilácio da necessidade humana pela terra, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, estando seu coração possuído pelo culto àquilo que ele não confessava, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: ouçam, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, viverá a experiência do reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo os discípulos essas palavras, ficaram grandemente chocados e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Quem pode? E eles estavam pensando no carinha jovem que tinha acabado de sair dali com aquela história. Quem é que pode ser salvo, então? Jesus, olhando profundamente neles, nos seus olhos, disse-lhes: prestem atenção, ninguém pode ser salvo. Ninguém se salva por si mesmo. É impossível aos homens o salvarem-se a si mesmos, mas para Deus tudo é possível. O jovem rico não se salvará de si mesmo, mas para Deus tudo é possível. Ninguém se salva de si mesmo, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, quando chegar a hora da regeneração de todas as coisas, quando tudo for feito novo, quando a ressurreição se tornar o fato absoluto do universo, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, então vós que deixastes tudo e me seguistes, vos assentareis em tronos para julgar Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os seus trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira vez, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto do meio-dia, e depois das 3 da tarde, procedeu da mesma forma, e saindo por último às 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e disse-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles disseram: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, o dono da vinha: ide também vós para a minha vinha e trabalhai. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador:
chama os trabalhadores e paga-lhes o salário do dia, a jornada do dia, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da última hora, os que chegaram às 5 horas da tarde, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, receberam 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque tinha acontecido isso com cada um deles, começando dos que tinham chegado às 5 horas da tarde, todo mundo foi recebendo uma quantia, e os que chegaram primeiro disseram: olha, nós que chegamos antes vamos receber muito mais, porque quem só trabalhou 1 hora recebeu uma jornada inteira. Mas quando chegaram eles, os que tinham chegado cedo, pensando que receberiam mais do que os outros, porém também receberam apenas 1 denário. Então começaram a murmurar, zangados contra o dono da casa, da vinha, que os assalariara, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário da vinha lhes respondeu e disse ao líder deles: amigo, eu não te faço nenhuma injustiça. Não combinaste comigo um valor? Eu dei o que eu combinei contigo. Agora toma o que é teu e vai-te. Pois eu quero dar a este último tanto quanto paguei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Quem de vocês vai querer fazer gestão do que é meu? Dizer onde eu invisto, onde eu não invisto, a quem eu abençoo, a quem eu não abençoo? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Não deixe que a graça de Deus e a bondade de Deus segue o seu olhar e suscite em você o que há de pior no seu coração. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Este foi o Evangelho de Carreirinha.